Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a vocês pela presença, pela amizade, pela companhia. Vamos juntos, agora nosso relógio são 8 horas e 45 minutos. Vamos, lembrando que hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Já foi mês de junho, estamos nessa quarentena desde março, não é isso? 13 de março, 14 de março, começamos a ventilar uma possibilidade de quarentena e vivemos um tempo onde tudo se torna incrível, né? Tudo se torna assim um assunto imperdível. Agora nós tivemos aí essa questão, volto hoje a falar sobre o ministro da Educação, sobre a situação que se criou quando se fala de uma realidade onde o ministério dele nos leva a entender que existe uma necessidade de ser doutor para ser ministro? Não tem necessidade de ser doutor para ser ministro. Existe uma necessidade de ter cargo, formação acadêmica? Também não. O problema seguinte é que ele, por ser quem foi taxado de mentiroso. Weintraub também disse que tinha um mestrado, alguma coisa assim. Nós tivemos outras pessoas que disseram ter mestrado e doutorado neste governo mesmo aqui acho no Rio de Janeiro, alguém colocou aí que o Whitson também disse que tinha algum curso aí que não tem. Outros, por exemplo, o Moro, o Sérgio Moro, o ministro, ex-ministro da Segurança Pública e da Justiça, disse que tinha feito curso em Harvard, quando na verdade não fala uma palavra em inglês. Resumo da história: a gente tem essa prática normal. O problema do Decotelli, né, que é o Decotelli, o nome dele, né? O problema desse ministro são duas coisas. Primeiro, uma sociedade preconceituosa e racista. Porque se é um branco que fez isso, como já temos aí vários nomes que fizeram isso, se comenta e não se faz mais nada. Ele, por ser negro, aí é um discurso de um amigo que colocou, eu até concordo com essa linha, fica um tempo todo cobrando dele algo que não tem nada a ver. Não, gente, não precisa ter formação universitária para poder ser ministro. É só o cara ser nomeado. Temos aí o ministro da Saúde, que nem médico não é, um general. Resumindo a história, não precisa, a gente fica aí preocupados, né? Não, porque tem que ser um professor, tem que ser um médico. Não, nós tivemos ministro da Educação que não é professor. Quem não lembra que José Serra foi ministro no governo Fernando Henrique? Bom, e José Serra não é médico. Então a gente, às vezes, esquece do passado. Não estou aqui defendendo ninguém, pelo contrário, eu acho que ele faltou com a verdade. E ele, como militar ou ex-militar, ele sabe o que faltar com a verdade, no caso, no meio militar, sabe o que ocorre. Então isso um parâmetro para a gente poder analisar. Outra questão, chegamos a 58 mil na pandemia. Se você for em Nova Iguaçu agora, ou em qualquer cidade no Saara, por exemplo, aqui, não é no Saara, no deserto Saara, mas aqui no Rio de Janeiro temos um lugar chamado Saara, é uma região aqui no Rio de Janeiro de comércio, tudo lotado. Se fala em questão da pandemia, que ela está aí, está presente, mas a gente fala em usar álcool gel, a gente fala isso, fala aquilo, mas a gente percebe muito bem, eu vou falar da minha pessoa, que às vezes, por descuido, nós costumamos ignorar os parâmetros de segurança. A gente critica muito a prática do outro, mas nós também temos um descuido, porque, gente, é muito desconfortante. Eu falo isso que eu trabalho na rua, eu sempre estou na rua, e é muito desconfortante a gente ter que, o tempo todo, olha, tem um álcool gel na minha bolsa, aí tiro o álcool, passo na mão. Fui no mercado, entrei no mercado, botei a mão no carrinho, já passo, antes de botar a mão, passo um álcool gel, passo álcool gel na mão, antes da menina chegar lá com álcool gel no mercado, que eu não sei qual procedência, também tem isso também, né? Aí, fui no outro lugar, eu fui no calçador Nova Iguaçu, tem aquele camarada lá, com aquela pistola de temperatura, pum, na minha cara, tá? Aquilo até me incomoda, coloca. Aí fui lá, andei. Aí parei na padaria para tomar um café, vou pegar a xícara, posso álcool gel na xícara. Aí peguei a xícara. Aí depois disso, peguei a xícara, tomei o café. Tomei o cafezinho, devolvo a xícara. Acabei de devolver a xícara, botei a mão no balcão, boto o álcool gel de novo. Aí, vamos nós. Aí
Bom, fui no dentista. Cheguei no dentista, ontem eu fui no dentista. Cheguei lá, álcool em gel na mão. O dentista me recebe, ele todo paramentado, todo fantasiado, como o povo gosta de dizer do Nordeste. Povo fantasiado. Resumindo, é uma situação que nós estamos vivendo. Mas a melhor solução é você evitar sair. Porque durante todo esse meu trajeto, eu vou dizer do meu caso ontem. Ontem fui no Rio de Janeiro fazer um trabalho. Saí daqui de casa, peguei o meu carro, fui lá para o estacionamento, deixei meu carro, encostei o carro, saí do carro, passei na padaria, tomar um café, que eu estava com fome, tomei um café, tive que passar álcool gel para poder ir na padaria, para sair da padaria, fui pro trem, comprei a passagem, passei álcool gel, botei a passagem, passei na cataca, álcool gel de novo, cheguei lá, sentei um pouquinho para pegar o trem, e álcool gel novamente, entrei no trem, sentei, outro álcool gel, saí do trem, álcool gel de novo, porque eu botei a mão para segurar, aí atravessei a estação, cheguei no ponto do ônibus para poder pegar o ônibus, para poder ir para o lugar que eu ia. O que eu fiz? Álcool em gel de novo. Aí uma hora você esquece. Então a melhor saída é aquilo que eu estou vendo algumas pessoas falando que a igreja vai reabrir, uma crítica. O interessante é que nós temos as críticas diversas. Um grupo criticando, criticando que a igreja estava fechada. Me devolva a minha missa, devolva a minha missa, devolva a minha missa, devolva a minha missa, devolva a minha missa. E eu sempre dizia, gente, a igreja é mãe, sabe o que fazer. Aí tá, agora a igreja resolveu reabrir a igreja, conforme a regra, tá até onde nós divulgamos isso, conforme a regra, vamos reabrir com 30% só de fiéis. Uma igreja que cabe 300 pessoas vai abrir com 100 pessoas só no culto. E aí foi orientado, quem tem mais grupo de risco, ficar em casa. Nós, ministros de comunhões, vamos ter que de comunhão, vamos ter que trabalhar bastante. Eu estou preocupado já estou pensando na minha comunidade, como é que iremos fazer para poder atender a demanda, porque não pode deixar o povo sem comungar. E aí tudo bem. Se você não concorda que a igreja reabra, é só não ir. Eu não concordo com o shopping reaberto. Eu não vou no shopping. Eu só estou indo em Nova Iguaçu, no centro, fazer o trabalho, porque eu trabalho nisso, então eu tenho que sair. Se eu pudesse, eu não pegava o trem ontem. Se eu pudesse, eu não ia no centro de Nova Iguaçu, mas meu trabalho me obriga. E por meu trabalho me obrigar, eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Agora, se pudermos evitar, tipo assim, eu não concordo que reabra a igreja. Vamos dar exemplo, eu concordo que reabra, e embora com muita restrição, né? Aí, então não comenta nada, não precisa abrir a tua opinião é a tua opinião, legal. Aí eu fico vendo um movimento aí, criticando, não, que não pode reabrir a igreja. Aí quando o Luiz Miguel, meu amigo Luiz Miguel lá de Belfort, fez uma crítica muito consciente, sensato sobre as passeatas que fizeram pelos Vidas Negras, falando que é melhor não ir para evitar o coronavírus. Alguém criticou o Luizinho. Luizinho, você não devia fazer isso. Agora eu vou criticar. Por que estão criticando a reabertura da igreja? O evangelho de hoje fala de Jesus na barca, né? Jesus ele tem essa coisa, ele está na barca com a gente. Nesse tempo de pandemia, Jesus não saiu do mundo, Jesus não pediu licença. Foi, dá licença que eu vou ali tomar uma cervejinha, dá licença que eu vou ali passear um pouquinho. Não, Jesus continua com a gente. O evangelho de hoje fala da realidade. Mateus 8, 23 a 27. Estamos lendo o capítulo 8 de São Mateus essa semana. O evangelho de hoje fala de um Jesus consciente. Nós estamos numa tempestade da pandemia, e no Brasil uma tempestade dupla. É a pandemia, é a presidência da República, e no Rio de Janeiro 3 vezes. É a pandemia, é a presidente da República e o governador do estado. Nós estamos vivendo uma situação que nos deixa assim, desesperados. Mas quem está na barca com Jesus não se desespera. Quem tem a vocação profética de seguir o Cristo, um segmento pleno, não tem medo da tempestade. Ele pode sentir medo, mas não carrega o medo consigo. Ontem eu li um artigo da minha amiga Elisângela. Elisângela postou falando sobre um discurso de uma pessoa nesse tempo de pandemia com um mestre. O mestre aí pode ser um cristão, pode ser um muçulmano, um judeu, né, um budista, não importa o mestre de qual grupo religioso seja, né, pode ser um pai de santo. E dizia: mestre, eu estou muito preocupado com a pandemia, o que eu faço na pandemia? Aí o
o mestre falou assim: meu filho, limpe a sua casa. É tempo de limpar a casa. Aí ele limpou a casa toda, né? No início da pandemia, limpou a casa, fez a limpeza, que bonito, que legal. Acabou de limpar a casa, passou uns 2, 3 dias, voltou no mestre, ligou pro mestre: mestre, eu limpei a casa toda, tirei todas as cheiras de aranhas, o que eu faço agora? Aí o mestre ele fala para ele: meu filho, o que você faz agora? O que eu faço agora, mestre? Conserte o que você quebrou na família, o que você quebrou dentro de casa. E ele conserta, conversa com a esposa, conversa com o filho, pede perdão, né, com a filha, e se entende, e também conserta os móveis, né, a mesa, a cadeira, e conserta. E resumindo, passa-se 3 ou 4 dias, ele liga de novo para o mestre: o senhor me desculpa, eu mandei um WhatsApp para o senhor ontem, o senhor não me respondeu, eu vou mandar, estou ligando para o senhor hoje, perguntando para o senhor, por que eu tô muito tenso, já limpei a casa, já consertei tudo. Está chegando no meu coração uma angústia, um medo, o pavor. Aí o mestre falou assim: meu filho, agora você conserte, limpe o que você tem por dentro do coração. Convide o medo, o pavor, o pânico, esse seu medo para conversar, para jantar com você. Ou seja, se entenda, se compreenda. E ele fez. E depois de tudo isso: mestre, eu já consegui superar meus medos, meu pavor, mas ainda estou com desolação. Aí o mestre disse: meu filho, está desolado porque o auxílio financeiro não saiu, porque o salário atrasou, está desolado porque acontece na tua vida algumas coisas que a gente se desespera. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, mestre? Eu estou desolado por causa disso. Aí o mestre disse para ele: ore, fale com Deus. Talvez esse tempo de pandemia nós tenhamos que limpar nossas casas, consertar nossos erros e também conviver com nossos medos, nossos pavores, nossos dramas, nossos traumas. Todo mundo tem trauma. Essa história não tem um trauma, todo mundo tem trauma, seja A, B, C, D, todo mundo tem trauma. E talvez tenhamos que também ter uma vida mais de oração. O evangelho de hoje, a gente quando fala nesse texto, a gente fica pensando sobre a possibilidade de você estar com Jesus. Deus não dorme. A gente pegará o texto de Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou o mundo e no 7º dia Deus descansou. Me diz quando Deus ficou cansado. Deus não cansa. Mas o evangelho fala que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Deus não dorme. Talvez a gente tenha que entender que às vezes somos nós que ficamos longe de Deus. Talvez somos nós que fugimos da realidade de Deus. O evangelho de hoje fala que os discípulos ficaram admirados quando Jesus manda a tempestade se acalmar. A gente, quando fala do elemental, da força da natureza, quando a gente fala do contexto humano, do Deus de amor, Jesus de Nazaré, a gente pensa num Deus todo vitorioso, todo poderoso, um Deus cheio de autoridade, quando na verdade ele é servo de Javé. Ele é servo. E ele entra na barca depois de um dia de curas, um dia de missão, onde ele convidou o povo para segui-lo. Depois de todo um dia, ele ficou fadigado. Alguém fala que Deus está cansado dessa humanidade que prega o preconceito, que é homofóbica, essa humanidade que tem homens que batem em mulheres, essa humanidade que tem homens radicais que acreditam que a Terra é plana, essa humanidade que defende a pena de morte e não o perdão. Ontem eu conversava com um amigo pastor, ele dizia: olha, Jesus ele morreu do lado de 2 ladrões, e por ele morrer do lado de 2 ladrões, ele foi chamado de ladrão também. A boa nova do reino, o evangelho de hoje, quando você entra nesse contexto da tempestade que nós estamos vivendo, a pandemia é uma tempestade. Eu estou cheio de pessoas que conversam comigo e falam: Daniel, o que fazer? Amigos que a gente desenvolve problema de saúde, ficar em casa trancado é difícil. Talvez tenhamos que conversar com o Mestre Jesus mais.
os nossos dramas, os nossos traumas, as nossas dores. São tempestades que vivemos. Às vezes a gente entra para o nosso contexto financeiro, por exemplo, o salário não dá para pagar tudo o que nós devemos. Contamos com um projeto que deu errado. A tempestade nesse evangelho de hoje, uma tempestade que nós vivemos. O mar é todo o contexto que estamos passando. O mar ele não tem fim, não tem começo. Me aponte no seu caderno, no seu comentário aí, no nosso Facebook, no nosso YouTuber, se existe um começo e um fim para o mar. O mar é um todo. Essa barca que nós temos aí com os apóstolos que estavam atravessando, aquilo que nós aprendemos com o povo de Deus no deserto, foi 40 anos no deserto. Alguém fala, poxa, mas 40 anos? 40 anos. 40 anos não conforme nós pensamos hoje. E quando se fala de um Deus de amor, um Deus que não se cansa, um Deus que se faz presente, um Deus que é contente com a gente. A gente quando fala desse evangelho, a gente sempre se enfoca na autoridade de Jesus. A gente sempre se enfoca no poder que Jesus tem. Talvez o maior erro dos apóstolos foi não acreditar que estava com Jesus. Às vezes nós que vivemos em comunidade, nós que rezamos todos os dias, nós que dizemos ser cristão, esquecemos de estar com Jesus. Esquecemos que carregamos Jesus, sobretudo para os católicos, aqueles que têm a Eucaristia como base. A Eucaristia é a base da fé católica. Para os evangélicos, aqueles que carregam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esquecem que carregam ali um projeto. O evangelho de hoje, ele nos coloca em uma barca, e essa barca é a nossa vida. Jesus adormeceu, Jesus descansou, Jesus está presente em nosso meio o tempo todo. Eu fico muito triste e fico muito preocupado quando alguém fala para mim assim, acontecem algumas coisas e eu vou parar por aqui, alguém é assaltado, alguém sofre um acidente, Deus quis assim. Às vezes nós terceirizamos a culpa, né? Deus quis assim. Deus quis assim. Deus quis assim. Ou quando morre alguém que a gente ama, não, foi Deus que quis assim. Deus não quer o mal. Por isso aquela tempestade que aconteceu aqui em Mateus 8:23, a tempestade acontece na vida dos apóstolos. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer ninguém passando fome. Vivemos um tempo onde se coloca a realidade da pandemia. Outro dia o Lula, né, o ex-presidente Lula, disse que graças a Deus, Deus mandou. Que graças a Deus o quê? Aí o pessoal do Bolsominion pegou lá, do Capitão Embusteiro, né, pegou lá e fez um comercial. Tá vendo o que ele falou? Tá vendo? Aí esquece que o outro falou que não sou coveiro, e daí vai morrer mesmo. A gente quando olha para o Evangelho, a gente vê Jesus, ele descansando, ele dormindo. E Deus é incansável no amor por nós. Outro dia eu conversava com um amigo, o Edson Oliveira, ele é diácono agora da igreja evangélica, um irmão de caminhada. Nós dizíamos isso. E ele falava, olha, aí estavam observando uma jovem, uma mulher, uma mãe, segurando uma criança. Estávamos num evento, conversando nós dois, e a mulher estava lá com a criança, balançando, né? Estava balançando a criança. E ele falou assim, observe bem quanto tempo aquela senhora está com a criança no colo balançando. Aí eu disse assim, tudo bem, estou observando. Aí, continua o nosso bate-papo, para lá, para cá, conversa, assunto vai, assunto vem. Daqui a pouco, ele observa de novo, e continua a dona lá com a criança balançando, indo na cama para dormir, por mais de 40 minutos. Aí ele falou assim, sabe quando ela vai cansar? Aí eu perguntei, não sei, eu não entendo disso aí, que toda mãe, a mãe ela tem um amor infinito, que o peso do filho não é um peso.
Aí eu lembro daquela canção que foi usada no filme Rambo, Rambo 2, Rambo 3, no filme do Stallone, Is My Brother, né? É meu irmão, ele é meu irmão, ele é meu irmão, he is my brother, né? A gente, quando para pensar essas questões, Jesus estava com ele. Quem carregava quem ali, hein? Quem carregava quem? Às vezes a gente pensa que nós estamos carregando, na verdade é Deus que nos carrega. Aí lembramos de novo de outro texto, Pegadas na Areia, que inclusive foi recitado na missa de São Pedro e São Paulo no domingo, na comunidade de São Pedro, no bairro Amaral, aqui na paróquia Santa Rita. A gente às vezes acha que Deus que precisa da gente. Às vezes a gente acha que nós que levamos Jesus, ministros de comunhão, pastores, pregadores. Eu sempre falo isso, eu aprendi isso com um amigo chamado, uma pessoa que eu não tenho convívio há 20 anos, né? Há 22 anos, para ser exato. Essa pessoa dizia, Daniel, a primeira homilia, eu tinha bem jovem, na comunidade de São José, nas homilias que a gente fazia lá, nas reflexões, durante as celebrações de domingo, ele dizia para mim, Daniel, a primeira homilia tem que ser para nós. A primeira homilia tem que ser no espelho. E aí eu lembro de Padre Léo, o famoso Padre Léo da Canção Nova, que ele dizia que a homilia, a pregação, ela tem que nascer da inspiração e da transpiração. Por isso levar Jesus nesta barca que é a vida, não é levar qualquer coisa, não é levar goiaba, não é levar maçã, manga, jerimum, jerimum, inventei a palavra, né? Não é você levar qualquer coisa. É ter consciência da responsabilidade. Aí eu falo aí para os meus amigos motoristas da Arquidiocese do Rio, Heloísio, Pablo Amaral, né? Outros amigos, né? De outras dioceses que dirigem para os bispos. A gente vê quando a gente transporta o bispo diocesano, até mesmo quando dirige, né, para um diácono, para um padre, para um irmão leigo, na missão pastoral, temos que ter consciência aquilo que estamos levando. Ou quando nós, ministros da Eucaristias extraordinários, nós quando estamos levando a comunhão para o enfermo, quando estamos levando a comunhão em nossos carros, né? Eu tenho a graça de às vezes levar a Eucaristia na casa de algumas pessoas, há 3 meses que a gente faz isso. Eu fiz isso um dia de Corpus Christi, fiz um translado do Santíssimo, da matriz de Santa Rita para a comunidade São Francisco de Assis, depois comunidade Santa Luzia. Ter consciência de quem estamos levando. Os apóstolos levavam a Jesus. Encarar esse mar da vida, sabendo que estamos com Jesus. E sabemos que a tempestade, a pandemia, tem um tempo de duração. A gente não pode nunca esquecer disso. A pandemia, a tempestade, tem um tempo de duração. A gente não pode esquecer disso. Aquilo que está em Eclesiástico, eu sempre confundo os dois livros, 2, há um tempo para tudo, há um tempo de plantar, tempo de chorar. Por isso o evangelho de hoje, quando fala de Jesus que está dormindo, Deus não dorme, é uma frase famosa. Mas talvez a tempestade só parece grande, enorme, para aqueles que não acreditam, para aqueles que vivem com medo. Costumamos, em nossa missão pastoral, em nosso dia a dia, eu falo isso, o pessoal fica até encantado, já entramos, e isso é coisa que eu posso falar aqui, nós entramos uma vez, fomos numa comunidade, numa paróquia, e aí quando nós acabamos de virar a esquina, veio aquele monte de jovem, com aquele monte de fuzil em nossa direção. Eu tenho 3 opções, uma, parar, outra, seguir, eu sou o Daniel, encarar, né? Outra opção seria voltar. Aí nós paramos do lado, eles passaram, aqueles jovens. Pode passar. Outras vezes, porque a tempestade está aí. A tempestade está aí. Deus não dorme, Deus está conosco. É pandemia,
é desemprego, é confusão sentimental entre marido e mulher, conflito, né? Às vezes relacionamento que não dá certo, às vezes tudo aquilo é conflito com filhos, com filha. E nós devemos atravessar a tempestade. Aquilo que Jesus critica desse evangelho é: não tenham fé. Não tem fé? Homens estão com medo por quê? Vocês não têm fé? Eu já disse aqui que o contrário de fé é medo. Mas às vezes nós não acreditamos que estamos com Jesus. Tudo vai passar. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos. Lembrando que vivemos já a chegada do mês de julho. E mês de julho é mês da vovó. Então vamos celebrar, vamos abraçar todas as avós, os avós. Daqui uns dias, né? Amanhã já começa já. E lembrando ainda que precisamos reabrir nossas igrejas. Vamos reabrir com prudência. E vamos reabrir com muita maturidade. O bispo diocesano de Nova Iguaçu, o cardeal do Rio, Dom Rami, também está emitindo um documento. Procure observar bem esse documento. Uma das coisas que eu conversava com um diácono outro dia, falando sobre a abertura das igrejas, é importante também observar as normas do município. Você mora no município de Nova Iguaçu, veja o que o município fala referente a isso. Você mora em Japeri, veja o que o município fala sobre isso. Paracambi, Queimados, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, né? Miguel Pereira, lá em Miguel Pereira, a igreja de Santana, Deus quiser, domingo tem celebração da palavra lá, às 9 da manhã. Observe isso, para a gente poder ter consciência sobre nossa prática de fé. Bom, que Deus nos ajude, que possamos estar plenamente ligado na Eucaristia. Você que não concorda que a igreja reabre, tem todo o direito de discordar, tem todo o direito. Mas lembre-se de uma coisa: a igreja vai reabrir, mas apenas com 30%. Então veja na sua paróquia como fazer para você participar, porque também tem a questão para não superlotar, para não criar espera. E aí aqui, ó, veja na sua paróquia, veja na sua comunidade paroquial como que vai se dar essa reabertura. Deus abençoe e nos ajude. São exatamente em nosso relógio 9 minutos. Bom dia.